Bom, eu acredito, né, que a oração, se não tiver oração, né, não tem experiência com Deus. Agora, quem ora tem experiência com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos muitos exemplos bíblicos que falam a respeito de coisas grandes que Deus tem feito por meio da oração. Agora, né, irmão Cristian, cá para nós, né? Glória a Deus. Nós estamos praticamente nos últimos dias e que Jesus já está chegando para arrebatar a igreja. Verdade. E nesses últimos dias que estamos vivendo, é um dia assim que dá para nós notarmos que é o dia da apostasia. Quantos estão se apostatando, né? Muitos deixarão a fé, né? Exatamente. Seguirão doutrinas de demônios. Glória a Deus. Não deixe, né? Lembrando, né? Não deixe de compartilhar esta programação e deixar o seu like também, né? Deixa o teu like. É uma forma de evangelizar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, irmãos, é interessante nós falarmos sobre isso porque nós estamos nos últimos dias, né? Jesus já está chegando para arrebatar a igreja. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui na terra, irmãos, são dias difíceis. Glória a Jesus. E nós podemos ver, irmãos, a maior dificuldade que está tendo para os crentes é a oração. É verdade, glória a Deus. E também nós vamos deixar algumas experiências aqui, né? Através de fatos que aconteceram tanto na minha quanto na vida do nosso líder, diácono irmão Jefferson. Até mesmo hoje é quarta, Deus nos deu a oportunidade de levantar uma campanha de oração das 10 às 11 e de oração lá na área Bom Jesus, na chamada direita, uma igreja que foi inaugurada recentemente, né, um ponto de pregação, né? Exatamente. E o tremendo é que Deus ele mostrou a fúria do inimigo conosco, né? Porque quando terminou a oração, estava tão bom aquele lugar que nós saímos e ficamos um pouco ali na frente. Na Bom Jesus é todo momento, né? Uma batalha no mundo espiritual, né? E a polícia parou e começou a abordar algumas pessoas que estavam ali. E como nós estávamos conversando, eles pararam, olharam para nós e já vieram na nossa direção. Vamos abordar aquele pessoal ali também. E eles vieram e começaram a abordar nós. Mas, como disse o nosso líder, né, ele estava sentindo uma opressão no mundo espiritual, porque o diabo ele não gosta daquele que ora, né? A palavra de Deus diz que há castas de demônio que só sai através de jejum e oração. E a oração ela é a chave da vitória, né? Foi o que Jesus disse para Pedro. Eu te darei uma chave. E que chave é essa que é ligada na terra e que é ligada no céu? É a chave da oração. Essa é a chave da vitória, que nos faz abrir, né, a porta. E quem é a porta? A porta é Cristo, né? Naquela parábola que ele explicou ali em João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta, e aquele que entrar por mim entrará e achará pastagem. E como é que tu chega até a porta? Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, e o verso de número 6, Tomé disse, não sabemos, Senhor, para onde vai, e como poderemos saber o caminho? Depois que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz, olha, ninguém vai ao Pai se não for por mim primeiro. Ou seja, ninguém vai entrar na casa de meu Pai sem antes passar por mim, que sou a porta, né? Então, a oração é a chave da vitória. Glória a Deus. E é interessante que Pedro estava sempre, né, na volta de Jesus, né? Queria aprender, né? Queria aprender, estava sempre aprendendo. Irmãos, e é interessante, né, que quantos jovens, né, irmãos, quantos jovens estão tendo dificuldade nesses últimos dias, né, que os aparelhos eletrônicos, né, tá tendo uma grande evolução. Exatamente. Né? Estão com dificuldade para orar, para buscar a Deus, porque a gente percebe que o espírito do anticristo está trabalhando com força, através dos aparelhos, né, eletrônicos. Que é tirar da oração, né? Jovens presos em jogo, não é? Jovens presos em celulares, na internet. O diabo sabe que se o jovem orar e buscar a Deus, o que vai acontecer? Deus vai ouvir do céu. Alguma coisa vai acontecer, então o diabo ele vai sufocar. É os últimos tempos, né? Exatamente. E aí, então, ele tem dificuldade para se aproximar na presença de Deus, de orar e buscar a presença de Deus. Porque o mundo está cada vez mais, né? O diabo está cada vez mais evoluindo, né? Multiplicando a ciência. Isso é tremendo, né? O senhor estava falando sobre Pedro e me veio algo.
Ontem eu estava, depois da oração, até comentei com o senhor, né? Ontem, depois da oração, meus irmãos, eu cheguei em casa, ali já era quase meia-noite, e eu estava profundamente angustiado. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, Tiago disse, né? Se estáis alguém de vós sofrendo, que ore. E se estáis alegre, que cante louvor, né? Ao Senhor. E eu comecei a orar, irmãos. Eu comecei a orar, e quando eu comecei a orar, eu comecei a me quebrantar na presença de Deus. Quando eu fui olhar o relógio, já era 3:30 da manhã. Já estava quase amanhecendo o outro dia. E eu estava ali orando, falando com Deus. E Deus, Aleluia. Ele falou algo comigo profundamente quando ali a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que Pedro ele é usado para curar Enéas. Ele diz, olha Enéas, Jesus te cura agora. E imediatamente ele solta as muletas. E também ele vai ressuscitar Dorcas, né, meus irmãos? Que traduzido quer dizer Tabita. E a palavra de Deus diz que aquele que crer em mim fará obras semelhantes à minha e outras maiores fará. Jesus ele está dizendo sobre crer, quando ele fala em crer, ele está falando em fé. E quando ele fala em obras maiores, a fé ela é acompanhada por obras. Aleluia. Eu te provo pela Bíblia, porque quando Pedro estava perto, Pedro estava em Listra, e Listra era perto de Jope. E eles ouvindo falar que Pedro estava ali, eles oraram e foram até Pedro e falaram, olha, você tem que vir aqui porque Dorcas, ela está morta. E ela era uma mulher que costurava. Porque Dorcas ela tinha fé, mas ela também tinha obras. E aquilo, meus irmãos, a oração daqueles homens moveu o coração de Pedro. E quando ele vai naquele lugar, meus irmãos, eu fiquei pensando, obras maiores do que a minha fará. Era a chave que Deus deu para Pedro. Aleluia. E qual que era a obra maior? E se tu for ler a palavra de Deus, meus irmãos, vocês vão ver que a sombra de Jesus não cura. Você não vai encontrar isso. Mas quando tu lê a palavra de Deus, tu vai entender que a sombra de Pedro curou. Porque as obras foram maiores. Não foi só fé. Quando eles falaram assim, olha, Dorcas ela tinha fé, mas ela também tinha obras. Porque Pedro disse assim, ó, a palavra de Deus diz que Tiago disse, olha, se vós diz que tem fé e não tem obras, a vossa fé é em vão. Mas agora quando os discípulos, aqueles homens chegam perante Pedro, eles vão dizer assim, ó Pedro, ela não tinha somente fé, mas ela também tinha obras. E Jesus disse, olha, se tu crê, Jesus está falando sobre fé, também obras maiores do que esta fará. Porque o que vai valer naquele dia? A palavra de Deus diz, não me falha a memória, em 1 Coríntios, que naquele dia o Senhor vai pesar nossas obras. Se eu disser que tenho fé, naquele dia vai ser provado. Obras de palhas, obras de feno, e obras de ouro, se não me falha a memória. Então, é por isso que a palavra de Deus diz, meus irmãos, que não adianta nós só ter mente e fé, mas também temos que ter obra. E como vamos obter isso? Por meio da oração, por meio do jejum e da busca a Deus. Entenda? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito os seus efeitos. Pode muito os seus efeitos. Agora, irmão Cristo, tá ou não tá difícil para orar? Tá difícil, muito difícil para orar. Tá difícil para orar. E às vezes a pessoa fica que nem Marta, né? Não é? Fica ali olhando para o mundo físico e não consegue ver a dimensão no mundo espiritual, né? Marta, diz a Bíblia que Jesus, né, estava passando ali em Betânia, né, e decidiu dar uma batidinha na porta. Exatamente. Na casa de Marta. Deu uma batidinha, e aí Marta então abriu a porta e acabou então hospedando Jesus em sua casa. É interessante. Imagina, Jesus, senta aí que eu vou preparar um cafezinho para ti agora. Um almoço. Não entendendo, né? A nossa mente humana, né? Quando o Senhor fala sempre, quando sempre o nosso líder fala a respeito de Marta, eu lembro da minha prima. Porque ali, quando eu lembro da minha prima Tiele, que Jesus a curou ela por misericórdia, bondade e misericórdia do câncer. Foi tremendo esse milagre. Eu lembro como se fosse hoje. Foi bênção de Deus. O Senhor falou que Jesus ele passa e entra na casa de Marta. Dá uma batidinha na porta lá. E naquele período, eu estava passando por um período disciplinário, onde a Bíblia diz que Deus ele ama e ele corrige a todo filho que ele ama. E naquela época, eu estava buscando Deus de uma forma intensiva. Era monte, olha meus irmãos, era tremendo. E quando eu fui uma vez orar no monte, glória a Deus, com o pastor,
Eu fui orar no monte com o pastor e quando nós ficamos orando por volta de 3 horas e alguns minutos, que eu me lembro. E quando nós chegamos naquele lugar, aquele pastor disse, olha jovem, Deus vai te dar uma experiência. E eu guardei aquilo na minha mente. E quando nós chegamos naquele lugar, estava dando um monte de tiro. No monte, aqui na Bola 8, na Manuel Elias. E quando nós chegamos naquele lugar, nós repreendemos a morte. E imediatamente parou os tiros. E quando estávamos orando intensivamente, ele pegou a minha mão e ele disse assim, olha jovem, Jesus vai te dar a oportunidade de tu orar por alguém e Deus vai fazer um milagre. E eu guardei aquilo na minha mente. Então eu orei, eu fui até o meu líder e disse isso para ele, olha, eu estava orando no monte e um homem disse para mim que a unção, o óleo de Deus estava descendo sobre a minha cabeça e eu acredito naquilo. E eu vim para uma vigília, e eu nunca vou me esquecer, tem um pastor aqui da mesa diretora, pastor Márcio Bonalume, eu sinto Deus na vida daquele homem. E quando eu chego perto dele, eu fico impactado com o poder de Deus por causa da oração. E quando eu cheguei até ele naquela vigília, ele profetizou a mesma coisa, que ele estava vendo um óleo descendo sobre a minha cabeça e que Deus estava me ungindo naquele momento, por causa do jejum, da oração, da busca a Deus. Então eu consultei o meu líder e disse, olha, eu recebi algo de Deus através da oração e eu acredito que alguma coisa vai acontecer. Resumindo a história, essa minha prima Tiele, para quem não conhece, na época furtaram, uma quadrilha pegou o CPF dela e clonou. E daí então ela foi presa, a polícia bateu na casa dela, prendeu ela. E eu lembrei de Pedro quando ele estava lá na cadeia, e a Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá porque a igreja estava orando. Estava orando intensamente por Pedro. E eu cheguei na casa dela, e a mãe dela e os parentes dela, meus parentes estavam lá e disse assim, eu estava vivendo um momento difícil da minha vida. Vocês lembram a pregação do pastor Humberto ontem? Que quando estamos parece em um beco sem saída, estamos sendo provados, Deus está nos empurrando para algo sobrenatural. E quando eu chego naquela casa, eles olharam para mim, o único crente, e eles falaram assim, olha, me diz alguma coisa porque a tua palavra tem poder. Eu disse assim, olha, minha palavra não tem poder, mas eu me lembrei do centurião romano, quando ele chegou diante do mestre, ele diz assim, mestre, o meu criado está enfermo, mas me diz uma palavra e meu criado será curado. E eu disse, olha, pelo nome de Jesus Cristo, eu acredito que antes do fim do ano ela sai da cadeia. E Deus foi justo e tirou ela daquela cadeia, deu experiência para ela lá. Então, depois foi diagnosticado um câncer no pâncreas dela. E aquele câncer ele começou a ser agressivo e ela ficou internada. E o esposo dela, o Luciano, me mandou um áudio chorando. E ele me mandou um áudio dizendo assim, olha, ora. E ele só falava assim, ora. Olha o poder da oração, meus irmãos. A Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos a Deus e nem o poder que há na oração. Ele disse assim, então ora porque Deus vai fazer um milagre. Ora porque ela acabou de ver uma mulher morrer do lado dela. E esse câncer está avançando. E aí eu falei, Deus, eu me lembro da oração que eu fiz no monte. Eu me lembro, Deus, que tu falou para mim que eu ia me dar uma oportunidade. E eu falei para aquele pastor que profetizou isso. E ele disse, olha, então Deus vai te dar essa experiência. Então eu fui e contei para o meu líder. E quando nós chegamos na casa dela, meus irmãos, nós chegamos na casa dela, eu me lembrei o que ele disse. Jesus, ele entrou em Betânia. E entrou na casa de Marta e Maria. E quando nós oramos por ela, eu senti uma autoridade de Deus, o nosso líder está aqui, ele sentiu. Quando nós oramos por ela, ela foi fazer o exame e já não tinha mais nada. O Senhor Jesus havia curado. Glória a Deus. Curado de um câncer, né? De um câncer no pâncreas. Que baita milagre, né? Estava perdendo o cabelo. E quando ela estava perdendo o cabelo, eu me lembrei do quê? Da casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que quando a arca estava longe da presença da casa de Obed-Edom, e ali não tinha nada na casa dele, mas quando a arca entrou na casa dele, começou tudo começou a acontecer de novo. E Deus, eu falei assim, Senhor, eu creio na tua palavra, e ele me deu exatamente esta palavra.
em João, no capítulo 11, verso 4, diz para eles que este mal não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Lázaro estava morto, ela já estava prestes a morrer, mas aquele que prometeu, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida, e aqueles que crêem nele, ainda que morto viverá. Dorcas, ela tinha fé, mas ela também tinha obras, ela estava morta, mas através da oração de um justo, ela passou a viver. Pedro. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá para olhar tá no chat aí? Glória a Deus, aleluia. A presença de Deus começou a tomar conta desse lugar. Aleluia. Vamos ler então aqueles que se encontram conosco aqui nesta programação. Glória a Deus. Aqui se encontra então Clênio Bujas, paz, oração e união. Deus na frente, área da Barra do Ribeiro. Glória a Deus. Wesley Alexandro, paz, oração e união. Tijucas, Santa Catarina, glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe. Ágata Procópio, glória a Deus. Também William Alves, glória a Deus, que Glória Deus abençoe os irmãos, área Leopoldina na escuta. Aleluia. Eu creio que esse é o líder, né? De lá. Que Deus abençoe o William. William. Lá no retiro de Cavaleiros, agora que teve um retiro que Deus nos oportunizou, e eu pude conversar com o irmão lá um pouco. O irmão é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Também aqui está Ágata Procópio, Paz, Canoas, Leste, Guajuviras. Glória a Deus, que bênção. Que Deus abençoe a nossa irmã da área Canoas. Glória a Deus. Alexia Barbosa, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Isaac Bershon, eu acho que é assim que se fala, né? Perdão. Paz do Senhor, área norte, com Deus na frente. Glória a Deus. Deus abençoe, meu amado. Glória a Deus. Solange Teixeira Rico, aleluia. Jean Felipe, paz, oração e união, Cachoeirinha RS. Acho que é o Jean. Deus abençoe, o Jean. Glória a Deus, que Deus abençoe o Jean. Aleluia. Deus. Meu primo. Seu primo, que bênção, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Elson José Freitas, Portão, Rio Grande do Sul, glória a Deus. O nosso soldado aqui, irmão Guilherme Pelufo, paz, oração glória. E união. Bom Deus Jesus abençoe. Na escuta, que Deus abençoe o irmão Jefferson e o irmão Christian. Esse nosso irmão Guilherme está na campanha, né? Tá orando com a gente, tá na guerra lá, irmão. Ele tá orando, tá no fogo. Estão falando sobre oração. Deus. Esse irmão, ele gosta do mover da oração. Aleluia. Solecir, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio que essa irmã é da área Leopoldina, né? Porque às vezes ela coloca. Guilherme Trem. Glória a Deus. Guilherme Trem. Glória a Deus. Kézia Silva, eu creio que é a irmã daqui da sede diária. Paz do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Neuza Moura. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Edith Dreyer, eu acho que é Dreyer. Glória a Deus. Paz Glória a Deus. Do Senhor Jesus. Área Santana do Livramento. Também aqui tem o nosso irmão Mateus Cardoso. A paz do Senhor. Área Osório, Litoral Norte. Glória Deus a Deus. Abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe grandiosamente. Que maravilha, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, nos ajuda, irmãos. Aleluia. Deixe teu like aí. Participe no chat. Aleluia. Glória a Deus, que o nome de Jesus vai ser glorificado cada vez mais. Também apareceu agora aqui o nosso irmão Roger Pecker. Glória a Deus. Deus abençoe, Roger. Esse é primo também, né? Primo. Glória a Deus. É uma tribo, né? Aleluia. A tribo de Israel. Jesus também trabalhava com os irmãos, né? Tiago e João, né? Os filhos de Zebedeu. Glória a Deus. Então, irmãos, o tema é Eu Não Consigo Orar, né? E nós podemos ver quantos estão com dificuldade hoje para buscar a presença de Deus. Na verdade, nós estamos em tempos difíceis de buscar a presença de Deus. Eu repito, né, como diz a Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e no versículo 38 diz a Bíblia, né, que Jesus bate na porta, né, e Marta abre a porta para Jesus. Aleluia. E acaba então hospedando Jesus em sua casa. Aí imagina, tá lá Marta, Maria e Lázaro. Família, tudo reunido. Aleluia. Tudo junto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Marta faz um cafezinho, Jesus senta. Mas ficou culpada com muitas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que é interessante, irmãos, quando a gente lê essa passagem, é que Marta começou a ficar inquieta.
preocupada com muitas coisas. E a verdade é, irmãos, quantos estão aqui assim, dessa forma? Preocupado. Hospedam Jesus na sua casa e daqui a pouquinho ficam atarefados, ficam cheios de coisas para fazer. E aí então acabam deixando de orar e buscar a presença de Deus. Exatamente. Alguns conseguem buscar a presença de Deus, como Maria fez, escolheu a melhor parte, o ensinamento, ficou aos pés de Jesus. E agora, Marta, por sua vez, glória a Deus, não conseguiu orar e nem buscar a presença de Deus. Mas o que me chama a atenção nessa passagem, irmãos, é que Jesus não chama Marta uma vez. Jesus chama Marta 2 vezes. Marta, Marta. Marta, Marta. Então, sempre quando Jesus quer chamar a atenção, ele vai chamar 2 vezes. Quando a pessoa não escuta a voz de Deus, ele vai te chamar 2 vezes. Ele te chama na primeira, tu não ouve. Daí ele vai dizer, ele vai te chamar de novo, que nem ele fez com Marta. Marta não ouviu. Aí Jesus o quê? Marta, tu andas inquieta e te preocupa com muitas das coisas. Da mesma forma, glória a Deus, da mesma forma, Jesus se apresenta para quem lá no deserto, né? Quando quem estava cuidando das ovelhas lá, irmão Cristo? Das ovelhinhas. Pedro? Não, Moisés. Moisés estava lá cuidando das ovelhinhas e simplesmente vê algo pegando fogo. A sarça. Subirei lá para ver aquela maravilha. E aí então sobe Moisés, irmãos. Então tu imagina a cena, né? Coisa extraordinária. Quando Moisés se aproxima da sarça, glória a Deus, Jesus olha para Moisés, o que ele diz? Moisés, Moisés. Ele fala 2 vezes. Aleluia. Verdade. 2 vezes Deus fala para Moisés. Então sempre quando Deus fala 2 vezes, é para chamar a atenção. Simão, a mesma coisa. Glória a Deus. Então ele chama 2 vezes, porque Deus ele faz assim. Às vezes eu chamo uma vez, a pessoa não ouve. Está distraído, vai fazer outras coisas, né? E aí Deus então vai chamar a gente 2 vezes. Ele vai te fazer um convite. Exatamente. Glória a Deus. E o que Deus fez? Glória a Deus. Marta estava preocupada com muitas coisas. E Moisés? Não, estava descansando. Moisés está descansando. E tinha um jovem, né, que ficava ali no pé do monte, orando, buscando Deus também, Josué. Só que lá no início, irmãos, quando Deus teve um encontro com Moisés, Moisés se desfez de toda aquela roupa de egípcio que ele estava. Teve que aprender um bom tempo com Jetro. Verdade. Mas ele esqueceu de tirar uma coisa, irmão. Verdade. Ele esqueceu de tirar sua sandália, a sandália que estava nos seus pés. O Egito. Aí Deus teve que chamar a atenção de Moisés 2 vezes. Moisés, Tira a sandália. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é um lugar santo. É terra santa. Glória a Deus. Então sempre vai haver um momento que Deus vai falar conosco 2 vezes. E Deus vai chamar a nossa atenção. Exatamente. Vai nos fazer um convite. O Espírito Santo faz isso. Ele vai nos convidar para orar. É ou não é? E da mesma forma, Marta estava assim, irmão. Tremendo. Andando de um lado para o outro, preocupada com muitas coisas. Diminuiu o seu horário de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Maria tinha escolhido a melhor parte. E esta não seria tirada, né? E Jesus disse que essa não seria tirada. Aleluia. Ela ficou ali buscando a presença de Deus, ouvindo os sermões de Jesus naquele momento. Verdade. As palavras de Jesus naquele momento. Aleluia. Mas quantos jovens não estão assim, irmão? Como Marta, andando de um lado para o outro, preocupado com muitas coisas, e estão deixando de orar, estão deixando de buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Estão se afastando de Deus. Então, quando um jovem não ora e não consegue buscar a presença de Deus, ele fica cada vez mais longe da presença de Deus. E aí Deus vai fazer o quê? Deus vai chamar o jovem 2 vezes. 2 vezes. É por isso que quando ele chama Jeremias, ele diz, chamei-te pelo teu nome, e as nações te deis como profeta, né? Exatamente. Ele chama. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz também que tudo quanto pedir em oração, crendo, recebereis. Eu acho bonita essa palavra. É maravilhosa. É tremenda, né?
Então, tudo o que pedimos em oração, crendo nós, receberemos. Agora, irmãos, quantas experiências Deus pode dar para um jovem quando ele começa a orar? Experiências ao ser renovado, experiências em profecias, É tremendo. experiências em revelações da palavra. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia fala e deixa bem declarado para nós, né, que nós temos que orar sem cessar. Glória a Deus. Temos que orar sem cessar. Eu lembro como se fosse hoje também, eu creio que o senhor vai se recordar, não tem como não se recordar disso, né? Se não me falha a memória, foi em 2021, logo quando 2020. Glória a Deus. 2020 a 2021. Nós estávamos em uma campanha de oração e tinha um rapaz, ele era um pouco mais velho, assim, tinha uns 28 anos, se não me falha a memória, o nosso irmão Bruno. E ele não era batizado com o Espírito Santo. E nós ficamos 3 dias, se não me falha a memória, em jejum e oração. Me lembro. Foi tremendo o agir de Deus em jejum e oração. Porque o que aconteceu ali? O Bruno, nós começamos a orar, se não me falha a memória, isso foi no 2º dia. E o nosso líder, diácono de irmão Jefferson, usou a autoridade. É por isso que quando Deus ele disse: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. E quando o nosso diácono Jefferson começou a impor as mãos sobre ele, nós começamos a orar. E ele foi batizado com o Espírito Santo. E veio uma mulher também lá da Protásio, que a Protásio ali é perto da Bom Jesus. E ela desceu cega. E eu lembro-me como se fosse hoje, o filho dela que foi executado, que sumiram com o corpo dele. Eu jogava no time de futebol do filho dela. Aleluia. E eu estava orando na igreja junto com uns irmãos, nosso líder. E ela chegou naquele lugar e estava endemoniada. Só que nós estávamos 3 dias em jejum e oração. E o nosso líder, acho que foi o nosso líder, levantou a mão e o demônio caiu por terra. Depois ela confessou e começou a chorar, dizendo que aquele dia ela ia se matar. Mas a oração da fé, aleluia, livrou aquela alma do fogo eterno. Aleluia. É por isso, meus irmãos, que muitas das vezes Deus ele quer nos dar. Cornélio estava orando e Pedro estava orando. E aí Deus disse: agora tu vai lá. Por quê? Porque a oração tem um poder tremendo, né? Tem. A oração. Deus é tremendo, irmãos. A oração é algo extraordinário. A chave irmãos. da vitória. Nós estamos também ajudando um jovem lá na nossa área, irmãos. Jovem. E esse jovem até não estava ainda congregando conosco. E ele estava lá, acho que em Gravataí, né? E é interessante, irmãos, que ele disse que ouvia a voz, né, do nosso irmão Cristo que está aqui, orando por ele. Eu via do Senhor também. Aí eu disse para ele testemunhou isso aí para nós, né? Quando ele veio ali nos visitar. Daí eu falei para ele: irmão, o que tu estava ouvindo não era o irmão Cristo, era o Espírito Santo intercedendo pela tua vida. Intercede com gemidos. E ele disse que estava caminhando lá, irmãos, longe, né, lá em Gravataí. E ele disse que ouvia-se no ouvido dele claramente uma voz, que era a voz do irmão Cristo, orando por ele, intercedendo pela vida dele. E aquilo começou a mexer com a estrutura dele. E o que ele fez então? Ele saiu do lugar de onde ele estava e voltou lá, né? Para Bom Jesus. Tá conosco. E hoje está lá com a gente. Vai se batizar. Está se preparando ainda para se batizar, né? E ele está ali na campanha de oração conosco. Então é tremendo, irmãos. A pessoa pode estar em qualquer lugar, né? O Espírito Santo faz coisas extraordinárias. E ele, cada vez que ele vem orar conosco ali, o Espírito Santo, né, pega ele de uma forma tremenda. E ele começa a chorar, né? Ele começa a chorar, começa a se quebrantar. Então, irmãos, isso são coisas assim que nos deixam alegre. A oração de um justo, ela pode muito os seus efeitos. E é tremendo, irmãos, também. Glória a Deus. É tremendo também, irmãos. Eu me lembro, eu tive uma experiência com Deus na oração. Quando, nessa época, eu trabalhava num restaurante, glória a Deus, e eu era muito afrontado lá dentro. Muito afrontado. Eu creio que jovens devem passar por isso também. Afrontado, quem sabe, é um trabalho, alguma coisa assim, né? E aí um rapaz, era garçom, e ele me afrontava, né? Me afrontava. E nessa época, então, eu era copeiro. Copeiro do rei. E aí ele começou a me afrontar, sabe? E aí, irmãos, eu saí dali onde eu estava
Eu me lembro que tinha umas escadas e eu dobrei meus joelhos naquela escada e disse: Deus, eu não aguento mais. E eu comecei a orar por ele, disse: Deus, eu abençoo essa pessoa que estava me afrontando. E eu disse assim: Deus, eu abençoo ele e perdoo ele porque ele não sabe o que está fazendo. Aleluia. Daqui a pouquinho assim, irmão Cristo, eu ouvi um barulho de garrafa. Eu ouvi um barulho de garrafas se quebrando. Aleluia. E ele era garçom. Quando eu subi lá em cima e retornei, irmãos, quando eu cheguei lá, né, quando eu cheguei lá, eu vi os garçons tudo apavorado. A bandeja tinha se escapado da mão dele. Ele quase tinha se machucado, irmãos, com um monte de garrafa. Então olha só, irmãos, o que Deus pode fazer no meio da oração. A oração é tremenda, irmão. Deus pode te livrar, irmãos. Entendeu? Se o jovem não reagir, se o jovem não brigar, não discutir, né? Se quando tu for provocado por alguém, e tu querer reagir, bater boca e partir para cima, tu vai entrar numa fria, né? Então, se eu fizesse isso, né? Glória a Deus, eles iam ver que eu não era um homem de Deus. Mas como eu estava ali para dar um bom testemunho, eu me lembro que eu orei, busquei a presença de Deus e Deus resolveu o problema. Ele olhava para mim e via, ele dizia assim: esse irmão aí tem uma energia forte. Não energia, não. Era poder de Deus. Poder de Deus. Era a glória de Deus que estava na minha vida. Glória a Deus. A oração é muito poderosa. É tremendo, irmãos. Eu comecei a orar todos os dias, irmãos, pelos meus inimigos, porque era muito perseguido no meu trabalho. Então, quantos jovens não passam por isso, né, irmão Cristo? Não são perseguidos no seu trabalho. Eu passo por isso no meu serviço. São perseguidos com chocarrices, coisas, e às vezes chocarrices entristece o jovem. Exatamente. Começa a zombar, e aí tu fica quieto. E é interessante que o inimigo sabe a fraqueza do jovem. Ele começa a tentar exatamente, naquela situação que o jovem, gosta. Pode ser um jogo, pode ser mulheres. Então ele fica tentando o jovem até que o jovem venha cair naquela situação. A oração é poderosa. E é tremendo, né? E tu chega num lugar assim, eles já começam a incentivar. Por que tu não faz isso? Né, irmão Cristo? Por que tu não faz isso? Vai lá, não tem problema. Tu tá aí, né? Não faz nada. Tu não faz nada, só serve essa igreja aí. Não é? Mas não, quando a pessoa ouve a voz de Deus, não cai nas armadilhas do diabo. O diabo é que nem um caçador, irmão. Um caçador, que é um caçador? O caçador está sempre armando uma armadilha. E ele nunca vai armar a mesma armadilha. Sempre vai ser diferente. Né? Agora, se ele armar a mesma armadilha, ele vai trocar de lugar. Nunca vai ser no mesmo lugar. Não é? É verdade. E a oração, ela é tão poderosa que eu me lembro de... Eu tenho um irmão que hoje ele está preso, né? Mas eu glorifico a Deus porque ele está preso. Porque lá onde que ele está preso, Deus vai alcançar ele. Eu tenho essa fé no meu coração, porque eu tive um sonho com ele, ele estava vestido de batismo. E eu sei, que Deus ele permite ele ficar preso para que o inimigo não venha ceifar a alma dele. Só vou contar alguns testemunhos que eu estava orando. Eu lembro que esse meu irmão, ele era de fazer assalto. E estávamos de joelho dobrado. Joelho dobrado, isso em 2016. Glória a Deus. Eu estava de joelho dobrado e Deus falou comigo: ora por ele. E ele já estava armado. E ele saiu de casa e eu continuei de joelho dobrado. E quando ele saiu, eu senti algo ruim. Eu comecei a interceder. E quando ele saiu do assalto, ele disse que quando ele está assaltando, o rapaz deu um monte de tiro nele. Era um policial que estava paisana. Deu na frente dele a 3 metros. E quando ele voltou, eu estava de joelho ainda dobrado. E ele tocou em mim, apavorado. Eu olhei para ele e ele estava todo branco. Ele disse: meu irmão, tu não sabe o que aconteceu agora. Eu disse: eu não sei o que aconteceu agora, mas eu estava orando por ti e sei que alguma coisa ruim foi desfeita. Glória a Deus. E ele disse: eu tomei um monte de tiro e era para mim estar morto agora. E esse meu irmão também, eu lembro-me que eu estava na minha tia deitado, dormindo, e o Espírito de Deus falou para mim: é porque ele intercede por nós. Ora pelo teu irmão. E quando eu comecei a orar, buscar ele de verdade, porque a Bíblia diz, Jeremias, capítulo 29, verso de número 13: então me buscar-me-eis e me acharei, mas quando me buscares com todo o vosso coração, ali serei achado de mim. Eu comecei a interceder por ele. Resumindo a história, meus irmãos, esse mesmo meu irmão tomou um tiro na cabeça de raspão, criou um coágulo de sangue. A polícia quebrou as 4 costelas dele
quebrou ele a pau, deu-lhe uma tunda nele, desmanchou Aleluia. ele. Ele ficou 5 dias em coma. Não conseguia falar nem nada, mas não morreu, porque Deus deu livramento para ele. Nesses 5 dias, a minha mãe não comia e nem bebia. E eu orando intensamente por ele. Aleluia. E Deus deu muitos livramentos para ele. Eu lembro também, eu vou contar mais um rapidamente, que esse meu irmão, ele, por causa do crime organizado, ele acabou brigando com o rapaz. E ali eu me lembrei da oração de Elias. A palavra de Deus diz que Elias ele faz um desafio com aqueles profetas, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas alimentados pela mesa de Jezabel. Aleluia, pela mesa de Jezabel. Então, a palavra de Deus diz que Elias ora e cai fogo do céu. E quando aquela briga começou a se instalar naquela rua ali, bem na Pio 10, onde é que eu morava antes com a minha avó, e o povo começou a agregar muita gente, porque para ver o mal, muitas pessoas vão se unir. Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Aleluia. Então daí Deus disse assim, ó, ora por chuva. E Elias orou por fogo, e eu orei por chuva. E quando eu dobrei meu joelho, busquei ele de todo o meu coração, irmãos, não deu 2 minutos, não deu 1 minuto de oração, eu tenho no meu coração isso. Quando eu comecei a orar, o tempo não estava nem por chuva, mas por causa da oração, naquele mesmo dia, naquele instante choveu. E todo aquele povo que estava para ver aquela briga, aqueles escarnecedores, porque a palavra de Deus diz, aonde há espírito de contenda, há toda sorte de males. Ali estava todo aquele povo reunido. E quando eu fiz aquela oração ali, algo no mundo espiritual foi desfeito. É por isso que Jesus disse que nós devemos orar com fé. E lembro-me também em 2012, quando o pastor Plauto ele vinha e visitava e pregava nas campanhas, eu fiz uma oração a Deus e eu queria ser arrebatado. E o pastor Plauto orou por mim e eu fui arrebatado. Fui arrebatado e depois eu nunca mais tive aquela experiência, porque a busca tem que ser de todo o coração. Glória a Deus. Tem mais alguns irmãos aqui, nosso diácono Jefferson. É só para atualizar. Agatha Sofia, paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Sou o Daniel Feijó, da área norte. Glória a Deus. Regis Silva. Glória a Deus. Paz do Senhor. Peço uma forte oração pela minha libertação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estaremos orando. Deus vai fazer uma grande obra. Alex é o nosso obreiro ali, da área Bom Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amo vocês em Cristo. Glória a Deus. Patrícia Nunes, esposa do nosso pastor. Glória a Deus. Nosso pastor Paulo Jair, glória a Deus. Deus abençoe. Uma benção. Paz do Senhor, paz, oração e união. Deus abençoe essa programação. Área Bom Jesus assistindo. Irmã Roberta Belos, paz, oração e união. Irmão Roberto Moraes, estamos na escuta aqui em Camaquã, Ô, glória. Rio Grande do Sul. Deus vos abençoe. Agora é o nosso pastor Paulo Jair, glória a Deus. Glória a Jesus pela vida do nosso líder de jovens. Aleluia. Diácono Jefferson, nosso jovem Gadita, auxiliar irmão Christian. Glória a Deus, que Deus ouça a sua oração, hein? Glória a Deus. Martiele, paz, oração e união. Área São José do Norte, Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Deus abençoe. E nosso irmão Guilherme Peluf, novamente, diz, peço oração pela minha família na área Bom Jesus. E também tem o Jonathan Soares. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Maravilha, meus irmãos. Deus abençoe a todos, né, irmãos? Todos, em Glória nome a Deus. de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a oração é algo extraordinário, não é? Ela move o coração de Deus. Com certeza. Ninguém consegue orar sem a ajuda do Espírito Santo. Verdade. Porque só o Espírito Santo pode ajudar. Ainda mais agora, nesse momento que estamos vivendo dias tão difíceis, né? Dias de batalha. E às vezes nós ficamos que nem Marta, de um lado para o outro, fazendo tantas tarefas, tantas coisas, e deixamos de orar. Glória a Deus. E aí Jesus então vem com a repreensão, que nem Jesus deu uma repreensão em Marta. Marta, Marta, tu andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Glória a Deus. E quantos estão assim hoje? Por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Eu oro e peço que vocês sejam livres das vossas preocupações. Nós estávamos lá no culto, diácono Jefferson, e o meu primo que trabalha no açougue, ele teve um acidente ali e era para amputar alguns dedos dele. Mas eu falei, Deus, eu creio no poder da oração. E a igreja orou e não foi preciso amputar os dedos dele. Porque a oração da igreja é poderosa. Ló,
quando Sodoma e Gomorra era para ser destruída, Abraão fez uma oração: Senhor, se tiver 40, não destruirei por amor dos 40. Ele estava orando. Senhor, se tiver 30, assim por diante. E se tiver 1, por amor do 1, eu não destruirei. Moisés, a mesma coisa. Ali em Êxodo, capítulo 32, e o verso de número 33. Quando o povo, Moisés sobe, vai ter revelação das tábuas escritas pelo dedo de Deus. Mas como que ele recebeu aquilo? Porque ele foi para o monte orar. E quando ele recebe aquela revelação, o povo peca com bezerro de ouro, ele quebra as tábuas. Escrita pelo dedo de Deus. Aí Deus diz assim: olha, o meu espírito ele é sensível, agora eu vou destruir, eu vou fazer uma nova nação. Foi a mesma coisa que ele disse para Noé: olha, Noé, o meu espírito ele não pode conviver com o homem, porque o homem é pecador, mas o meu espírito não. Então eu vou fazer uma nova geração, eu vou fazer uma nova nação de ti. Aí Moisés não aceitou. Moisés subiu para a oração e disse: olha, Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado desse povo, eu te peço, risca o meu nome do livro da vida. Agora, como é que ele tinha certeza que o nome dele estava escrito no livro da vida? Porque ele orava. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração, ela traz experiências tremendas, irmãos. Experiências tremendas, né? Quantos homens, né, de Deus tiveram grandes experiências com Deus, né? E eu acredito quantos jovens também, né, que oram, buscam a presença de Deus. E é tremendo, né, quando o líder faz um convite para o jovem orar. Não é? Ô jovem, vamos orar. E ele levanta uma campanha de oração. Mas por que o líder faz isso? É exatamente isso, para que o jovem tenha experiências por meio da oração com Deus. E Deus é bom. E aí o jovem então acaba se desocupando das coisas, né? Deixa de ser um pouquinho de Marta, né? Eu não sei, mas ele acaba sendo, né, uma igreja de Maria. Glória a Deus. Desce para a presença de Deus. Descansa na presença de Deus. Busca, né, os ensinamentos. Começa a se desenvolver espiritualmente, né? Daqui a pouquinho está falando em novas línguas, está tendo visões, né? E é lindo isso, né? Quando o jovem está no meio da juventude, ele tem uma visão. Buscando, né? Deus começa a mostrar para ele o que está acontecendo com a juventude. Glória a Deus. É por isso que nós, os líderes, levamos os jovens para orar, para que eles possam ser impactados e possam sempre ter uma novidade de vida para contar. Isso é verdade. Glória a Deus. Então, Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias, além do nosso raciocínio humano, além da nossa lógica humana. Porque Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa Deus pode fazer. As obras de antemão, né? Efésios 2. Porque Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e além do que pensamos. Pedimos é o que? A oração. E o nosso diácono Jefferson sabe do que eu vou falar. Toda vez que tem uma campanha na igreja, eu fico muito maravilhado porque tem um líder que me ensina e me incentiva a orar. Mas toda vez que há uma campanha na igreja e eu me coloco à disposição, eu consigo ser abençoado de uma forma tremenda, meus irmãos. Ô, irmão Cristo, me diz pra mim quando tu trabalha, tu consegue, quando chega em casa, tu consegue orar ou não? Depende do dia, porque em casa, muitas das vezes, meus irmãos, tem muitas atividades, né, para fazer, e essas atividades, como o senhor falou de Marta, ela acaba te sufocando. E o centro, o refúgio é a igreja. Eu me lembro, irmãos, que quando eu estava trabalhando aí nesse restaurante, eu chegava em casa, cansado, e às vezes numa batalha. E eu me lembro, irmãos, que o meu lugar de oração era no banheiro. Vocês vão rir aí, né? Mas glória a Deus. Deus faz Eu dobrava meu joelhinho ali, irmãos, e eu falava com Deus. E eu dizia assim: Pai, um dia eu quero ter um quarto para orar. Eu dizia para Deus: eu quero ter um quarto para orar. E Deus ouviu a minha oração. Aleluia. E é interessante, irmãos, que eu estava orando, falando com Deus, e nesse dia, eu me lembro que era uma quinta-feira, e eu tinha chegado do trabalho, eu disse para Deus: Deus, chega, para mim chega, eu estou cansado e vou desistir. Eu falei para Deus: eu vou desistir, eu não quero mais. Falei para Deus: não quero mais trabalho, eu vou sair desse trabalho, não aguento mais, por causa da opressão e dos meus inimigos. Eu era muito perseguido naquele trabalho, mas eu orava, né? Estava lá em guerra com o mundo espiritual. Sabemos que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra os principados e potestade. Pois bem, depois que eu saí da oração, irmãos, eu me lembro que eu fui dormir e eu fui arrebatado. Deus me deu um arrebatamento.
Deus me levou a uma dimensão tremenda no mundo espiritual. E eu me lembro-me que eu estava caminhando em um lugar assim, caminhando assim, e era tipo que um celeiro, e era um dia de chuva. E eu vi um barulho de raio lá no céu. E aquele raio desceu um anjo. E aquele anjo, ele veio, ele estava por ali, sabe? E era um dia de chuva e de tempestade. E eu me lembro-me que eu estava com uma criança, carregando aquela criança. E eu não parava de falar em línguas até que eu saísse daquele celeiro. E o celeiro ia se despencando. E quando eu saí do celeiro, era um dia de chuva, e tinha um pequeno barranco, e tinha uma correnteza assim com uma água suja. E eu me lembro que eu quase ia caindo naquela correnteza. E quando eu ia pegando umas pequenas gramas assim, tentava me segurar para não resbalar. E daqui a pouquinho eu sei que aquele ser colocou as mãos nas minhas costas e ele me levantou para cima. E quando ele me levantou para cima, eu voltei pro corpo. Quando eu voltei, irmãos, eu voltei pegando fogo. Aleluia, glória a Deus. Voltei falando em língua estranha. Não parava de falar em língua estranha. Oração. E eu tentei acordar minha esposa, né, naquele momento. E, irmãos, foi algo tremendo, irmãos, tremendo. Eu voltei assim, pegando fogo, falando em línguas estranhas, não parava, eu chorava. Algo sobrenatural. Oração. Glória a Deus. Tem mais alguns irmãos aqui. Oh, glória a Deus, irmãos. É tremendo. Eu sei que eu voltei assim, renovado. Deus me renovou. E no outro dia eu consegui trabalhar. Aleluia. Eu fui renovado por Deus. E aquela visão que Deus me deu, irmãos, eu nunca mais esqueci, irmãos. Aleluia. 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 E é tremendo, irmãos, que muitas vezes a gente está aqui orando, buscando a bênção de Deus. E sabe o que eu peço para Deus hoje, jovens? Eu peço, Deus, me dá um sinal. Dá um sinal, Senhor. Quando tu está passando por um dia muito difícil, jovem, tu aí que tu não consegue orar, não consegue buscar a bênção de Deus, peça um sinal para Deus e Deus vai te dar. É verdade. Peça um sinal para Deus. Gideão fez a mesma coisa. Gideão, né, depois que Deus teve encontro com Gideão ali, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Gideão só começou a perguntar, fez tantas perguntas para Deus. Né? Mas, Senhor, eu sou o mais pobre de Manassés. Né? O menor da casa de o menor da casa de meu pai. E ele começou a fazer um monte de pergunta para Deus. Né? Trouxe uma oferta ali, o anjo falou para ele, prepara uma oferta. Ele preparou aquela oferta, né? E quando ele prepara aquilo ali, glória a Deus, desce o anjo, glória a Deus, e põe o fogo naquele lugar, e põe fogo ali. E quando pega fogo, irmãos, aleluia, Deus deu um sinal para Gideão. E é interessante que ali a palavra diz assim, ó, Gideão, tu não morrerás. Aleluia. Tu não vai morrer. A oração. Então, se o jovem, ele pede um sinal para Deus, Deus sempre vai te dar um sinal. E Deus vai responder com fogo. Aleluia. E ainda diz, tu não vai morrer, porque Deus, Jesus falou, aleluia, para Gideão, tu não vai morrer. Glória a Jesus. Gideão, tu não vai morrer. Glória a Deus. Quantos jovens, quem sabe, né, estão querendo abandonar os caminhos de Deus por causa da opressão do mundo. E o jovem não consegue orar, irmão, isso aqui é uma realidade. Tem jovens que só oram só dentro da igreja, irmão. Nem dentro da igreja. Às vezes nem dentro da igreja, dependendo, eu falo por mim. Dependendo da batalha, da luta. Da opressão, nem a boca tu consegue abrir. Tava me expressando hoje com o nosso diácono Jefferson, eu falei, fui sincero, olha, ontem acho que foi o segundo dia de campanha, né? Ainda fomos ter abordado pela polícia, depois que saímos da igreja. Foi bênção. Foi bênção. E eu não consegui orar ali, mas quando eu cheguei em casa, começou a me vir uma angústia, e aquela angústia me levou para a oração. E quando eu comecei a orar, eu comecei a me desmanchar na presença de Deus. E quando eu fui olhar a hora, meu Deus, já era 3:30 da manhã, e a palavra de Deus descendo na minha mente, e eu ficando maravilhado. Tem mais alguns irmãos aqui, nosso diácono Jefferson. Glória a Deus. Rosane Alves, aqui em Santa Rosa. Glória a Deus. Irmão Jorge Rolfe, glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmã Cristiana Miller, paz, oração e união. Peço oração por fortalecimento espiritual e resistência espiritual. Martiele, glória a Deus, a palavra do Senhor é tão maravilhosa e sempre fala com nós. É verdade. O nosso líder estava dizendo algo aqui e me veio Moisés novamente na mente. Por quê? A palavra de Deus diz que ele estava ali em Êxodo no capítulo 3,
A palavra de Deus diz que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, sacerdote na terra de Midian. Nosso diácono disse aqui que ele viu aquela grande maravilha. Então daí Deus chama ele 2 vezes e manda ele tirar a sandália dos seus pés. Aí Deus diz, olha, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Opa, Deus ouviu a oração do povo. Então eu estou pronto a tirar eles da mão de Faraó. Eles estão trabalhando e eu não estou gostando daquilo que estão fazendo com o meu povo. Aí qual é o sinal que Moisés pede? Mas Senhor, o que eu falarei para Faraó? Agora eu vou te dar um sinal. Diga que o eu sou te enviou. E quando eles chegam lá, qual é o sinal que Deus dá para Moisés? Moisés, o que tu tem na tua mão? Uma vara. Moisés tocou a vara no chão, se transformou numa serpente. Os magos disseram, a gente também faz isso. Eles tocaram a vara deles, se transformou em serpente, mas a maior autoridade estava na mão de Jesus. E a serpente de Moisés engoliu a serpente deles. Por quê? Porque a oração e o sinal que ele pediu, Deus deu para ele. Glória a Deus. Coisa tremenda, né, irmãos? Glória a Coisa Deus. tremenda. E a oração, ela faz coisas sobrenaturais, irmãos. Sobrenatural. Coisa sobrenatural, assim, a coisa tremenda. Glória a Deus. Quantas campanhas de oração nós fizemos ali, né? E Deus fez coisas tremendas, irmãos. Coisas tremendas. Me lembro, nós fazíamos uma campanha também, né? De sábado para domingo. Aleluia, glória a Deus. Nós fizemos 7 vigílias. Uma campanha de 7 vigílias. De sábado para domingo. Com os jovens. 3:30 da manhã a gente saía, né? Visão, foi a primeira vez que eu tive uma visão. Era da 1 até as 3 da manhã, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, foi a primeira vez que eu tive uma visão, foi ali, naquela campanha. Porque a oração, eu lembro-me também que a nossa irmã, Leandra Dias, que é filha do pastor Leandro Dias, que agora atualmente está congregando aqui na sede, mas foi nosso pastor na área Bom Jesus. E nós orando, Deus me deu uma revelação dela, que ela estava passando por um grande problema, e ela dizia assim, naquele sonho, né? Mas eu sou filha de pastor, por que estou passando isso? Mas por quê? E Deus deu vitória para ela naquele exato momento, tomou até a nossa irmã Miriam em profecia para falar com ela. Então, muitas das vezes, as coisas estão bloqueadas no mundo espiritual, mas quando nós oramos e buscamos a Deus, Deus abre o mundo espiritual, invisível. E assim, irmãos, eu quero deixar um conselho tremendo aqui. Quando o líder te fazer um convite, não rejeita. E é interessante, quando tu receber esse convite para orar, alguém vai aparecer no teu caminho, te convidando para fazer outra coisa. Meu Deus. Te convidando para fazer outra coisa. Vai distrair. Aí o líder está lá com os outros jovens, e aquele jovem que era para aparecer na oração, ele não aparece. E ali está a vitória dele. A vitória dele está ali, ele não pode faltar aquela campanha, porque Deus quer dar uma grande vitória para ele. Né? A Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, né? Pensai nas coisas lá de cima e não nas que são aqui da terra. Então, quantos jovens, irmãos, não estão conseguindo, né? Não estão conseguindo entender o que está acontecendo agora. Tem jovens que têm um grande conhecimento da palavra, têm sabedoria de Deus, tudo, mas a parte que falta para ele é a oração. E Deus quer usar o jovem tremendamente. A oração. Quer usar o jovem tremendamente. Mas a parte que o jovem tem dificuldade é para orar. O jovem pode ter tanto conhecimento, pode ter tanta palavra de Deus, mas se não tiver oração, irmão, não é. É verdade, porque vai se tornar uma coisa normal, né? Uma coisa natural. Nem ele mesmo é renovado, porque a oração te renova. Então, aí quando o líder te fizer esse convite, jovem, vamos orar, vamos fazer uma campanha, né? Satanás, ele vai se levantar. Ele não vai ficar de braço cruzado. Ele vai fazer de tudo para que tu não venha alcançar a vitória que Deus tem para a tua vida. E é interessante, irmãos, que quando nós começamos a orar e Deus mostra, levanta uma campanha, porque eu quero dar vitória para esses jovens. Exatamente. E aí a gente começa a levantar aquela campanha de oração. E é impossível, irmãos, é impossível o jovem não testemunhar alguma coisa que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus, e isso é tão tremendo que agora, atualmente, estava trabalhando na carpintaria, estava orando a Deus, porque na empresa que eu estava trabalhando eu ganhava um salário bom, só que não tinha meus direitos. E nós orando, e eu conversando com o meu líder, e o líder orando, me ajudando. Quando eu menos esperei,
Eu troquei, Deus me deu um emprego bem melhor, que paga todos os direitos certinho, um salário bom. Por quê? Porque quando o líder disse, olha, eu vou te ajudar em oração, e Deus vai abrir outra porta para ti, eu disse assim, com convicção. E eu falei, em nome de Jesus vai abrir então. Começamos a orar. E Deus deu vitória. Por quê? Porque foi aquela palavra que o nosso líder disse, em João capítulo 15, verso número 7. Se vós estiver ligado verdadeiramente em mim e eu em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Por isso que quando Jesus está com os discípulos, ele chega naquela árvore, e aquela árvore não tinha fruto, ele orou e ele amaldiçoou aquela árvore. Ele disse, nunca mais saia fruto de ti. Os discípulos olharam, mas como pode isso? Aí ele disse, em verdade vos digo que tudo quanto vocês disser, crendo, já aconteceu. É isso aí. E o jovem precisa, glória a Deus, crer no poder de Deus. Mas, né, se ele rejeitar o convite e não participar das campanhas de oração, provavelmente esse jovem vai se tornar, né, como Marta, vai ficar de um lado para o outro, ocupado com muitas tarefas, com muitas atividades. Né? Tem jovens, nós entendemos, né, que tem jovens que estudam, fazem faculdade. Glória a Deus por isso, é bênção de Deus. Trabalha também, é bênção de Deus. Mas ele também tem que ter um tempo para orar. Buscar Deus. Né? Porque a oração vai te ajudar no trabalho, na faculdade, em todas as coisas. Agora, se o jovem não consegue orar, será que ele vai conseguir passar nas provas, na faculdade? Não. Será que ele vai sair bem no novo emprego que ele recebeu? Não vai. Então, a oração é como diz a palavra de Deus, né? Que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Então, se o jovem ele ora, os sinais vão te acompanhar. Né? Como assim, irmão Jefferson, que os sinais vão me acompanhar? Sim, vão te acompanhar. Quando tu fizer a prova na faculdade, tu vai passar. E aí tu vai ver, esse sinal da oração está me acompanhando. Está me acompanhando. Jesus deu uma ordem para os discípulos, né, em Lucas 10, 19, né? Vai, e quando eles foram, através da oração que eles estavam ali reunidos com Cristo, eles foram, e quando eles voltaram alegres, dizendo, Senhor, mas em teu nome. Como assim em teu nome? Orando. Até os demônios nos sujeitam a nós. Por quê? Porque eles obedeceram à voz do líder e do mestre. Mas ele disse uma coisa tremenda. Não vos alegreis em expulsar demônio e falar em novas línguas. A oração vai te prover isso. Mas alegrai-vos se o vosso nome estiver escrito no livro da vida. Era por isso que Moisés tinha a convicção que o nome dele estava escrito no livro da vida. Porque ele era um homem que orava e buscava a presença de Deus. A oração produz isso. Além dela dar a chama do Espírito de Deus, é por isso que a Bíblia diz, não vos deixeis apagar o fogo do Espírito Santo, né? A chama, a presença de Deus, né? A oração, ela te dá isso, né? Glória a Deus. Glória ao nome ela de Jesus. Vida, a oração. Glória a Deus. Também aqui, novamente, o nosso pastor Paulo Jair disse, todo mundo ligadinho. Aqui, pastor, irmã Patrícia, Victor Micaías e Davi Miguel, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe, o Senhor e a família. Nosso pastor, estamos aprendendo com o mestre. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Cristiana Miller, peço oração por pastor Leandro Dias, está de cama, está doente, meu Deus. Vamos orar pelo Nós vamos orar por ele também, glória a Deus. De Deus, Deus né? vai fazer uma grande obra na vida dele. Nosso irmão Alex disse aqui também, hoje tem oração da meia-noite a 1 em prol do departamento de missões na chamada direita. Olha, tá tendo 3 campanhas na chamada direita. E engraçado é que começou às 3 no mesmo dia. Foi segunda-feira, né? Das 10 às 11, das 11 à meia-noite e da meia-noite a 1. Glória a Deus. Glória a Deus. É a oportunidade. Então, irmãos, glória a Deus. Tem um jovem aí que está nos escutando, né? Tenho plena certeza que sim. Glória a Deus. Deus vai te dar graça para orar, jovem. Glória a Deus. E eu creio, se tu quer ter uma grande experiência com Deus, peça um sinal para Deus no meio da oração, por meio da oração. Se tu tem dificuldade, jovem, por exemplo, tu não consegue orar em casa, glória a Deus, mas se o líder está te fazendo um convite para aquela campanha de oração, ali está a porta da oportunidade. Glória a Deus. E aí tu não pode perder essa porta.
Se essa porta Deus abriu para ti da campanha de oração, vá. Aceita esse convite, começa a orar. E é tremendo isso, né? Ainda mais quando o jovem ele faz uma oração com um propósito. Ele tem um propósito no seu coração e ele não fala para ninguém. Ele começa só a colocar aquilo ali no coração, na presença de Deus. Ele fica no secreto, né? É. A Bíblia diz: se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Por quê? Então, quando nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, porque é aquilo que está nos planos de Deus. As obras de antemão. É aquilo que Deus tem preparado. Então, a Bíblia diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso que o Senhor falou, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que é amado de Deus, este é conhecido dele. Mas como que ele é conhecido dele? Por meio da oração. Por meio da oração. Tem mais alguns irmãos aqui que estão videologando. E é interessante, irmãos, que quando a gente dobra o nosso joelho para orar, e o jovem ele não tem força para orar. Tem jovens que têm problema na família. Tem jovens que têm problema com os pais. Tem problema com a mãe. Quem sabe a mãe, né, é uma alcoólatra, né? E é uma desviada, é afastada. E o jovem, então, ele está indo para a igreja. Está indo buscar Deus, mesmo triste, né? Mas ele tem alguém lá que é o líder. Tem um pastor que vai apoiar, que vai ajudar. Né? Quantos jovens passam por isso? Isso é tremendo, porque eu fiquei um tempo também morando com a minha mãe, logo que eu voltei para a presença de Deus em 2020, e eu tive uma experiência na oração que eu orava das 11 às 3 da manhã, se não me falha a memória. Eu ficava, porque naquele tempo eu tinha saído de uma empresa e estava no seguro, e Deus me deu aquela oportunidade. E a minha mãe, ela estava dormindo, e a minha mãe acontece algo tremendo, os demônios vêm atormentar ela no sonho. E quando eu coloquei as mãos sobre ela, eu vi todos os demônios saindo do corpo dela. E da minha casa, só eu que sou crente. Mas, através de uma profecia que o pastor Leandro Dias disse, que Deus ia trazer um por um. Aleluia. E eu creio, como disse nosso pastor Paulo Jair, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem mais uns irmãos aqui. Glória a Deus. Irmã Maria Antunes, olha, quem sabe não é minha parente 2 vezes. Eu sou Antunes também, glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Diz: peço oração por salvação e libertação, e livramento de todos da minha família, de sangue, da família da fé, da família do coração. Aleluia, glória a Deus. Alexia Barbosa, paz, oração e união. Peço oração pelo meu irmão Eduardo, está enfermo, estaremos orando. Maria Antunes novamente, oração. Ela pede oração em prol dos filhos, salvação e libertação. Ofélia Rodrigues, misericórdia, não sei ler isso aqui, eu só sei que tá paz, oração e união, acho que é Uruguai, né? Uruguai aqui, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas que Deus abençoe grandemente nossa irmã. Maria Antunes novamente, pede oração pelo seu tio Júnior, que está hospitalizado. Danilo Felício, oração pelo irmão Dudson Brown, cura divina, glória a Deus. Daniel Barros, paz do Senhor, glória a Deus. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um Nós milagre. vamos orar e Deus vai fazer poder grandes da fé coisas. e da oração, glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você está aí, jovem, tem todo esse problema que nós falamos aqui, está tendo dificuldade, está passando por essa situação muito difícil, glória a Deus, aleluia. Aceita o convite do líder, que o líder está te convidando para orar, para buscar a presença de Deus. Glória a Deus, porque tudo que Satanás quer é que você não ore. Tudo que Satanás quer é que você não busque a presença de Deus. Ele não quer que você nem se aproxime do líder. Glória a Deus. Se você tem problema na família, em casa, vá para a igreja. Glória a Deus. Te afasta das más amizades e te afaste de quem te ama de verdade, quem vai te ajudar, que vai te levar para um caminho excelente, que vai te levar para ter uma grande experiência com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É por isso que o diabo ele ficava furioso quando os discípulos estavam perto de Cristo, né? Porque sabia que ali eles iam ter grande experiência. Tanto que quando ele está ali, a palavra de Deus diz que quando ele está profundamente ansioso até a morte, né?
E a palavra Angustiado. de Deus diz que é angustiado até a morte ali no Getsemane. Ele disse para Pedro, Tiago e João, vocês não pudessem vigiar comigo 1 hora. A opressão no mundo espiritual, foi o que o nosso líder disse, a opressão faz endoidecer até o sábio, diz a Bíblia. Então eles não conseguiram orar, mas o segredo é continuar perto do líder, porque o crescimento está ali. O líder, com certeza, ele é o verdadeiro amigo, e a palavra de Deus diz que em todo amigo, em todo tempo, ama um amigo. E na angústia, nasce um irmão. Nasce um irmão. E a angústia, como é que na angústia nasce o irmão? Por meio da oração, que a angústia vai te levar a orar. E vai nascer um irmão ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus tem coisas grandes. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. Então tu imagina, olha o que tens, olha que tremendo esse versículo. Primeiro Deus diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. Algo que está preparado. É aquilo que tu não viu, que o teu ouvido não ouviu e jamais penetrou no teu coração humano. Aleluia. São as coisas grandes que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quanto o jovem não enxerga, irmão, ele não enxerga aquilo que Deus tem preparado para ele, glória a Deus, ele vai ficar desnorteado, vai ficar perturbado. Glória a Deus. Né? Aleluia. Mas é interessante, irmãos, não é uma coisa comum quando se levanta uma campanha. É porque alguma coisa Deus tem naquela campanha. Aleluia. É porque alguma coisa Deus quer te revelar naquela campanha de oração. Glória a Deus. A campanha de Daniel de 21 dias. Quem é que Deus mandou lá para falar com ele? O anjo Gabriel. E depois mandou quem? O arcanjo Miguel. O que o anjo Gabriel disse para ele lá em Daniel capítulo 10? Daniel, o homem muito amado. Porque aquele que ama ao Senhor, este é conhecido dele. É. Daniel, o homem muito amado, desde o dia que tu aplicaste o teu coração em orar e buscar ao Senhor, Deus me enviou aqui. Deus enviou um ser que não é dessa terra, como nós estávamos conversando. E a palavra de Deus que o pastor Humberto pregou ontem, José estava pronto para ir embora, mas quem é que Deus enviou? Alguém que não era da terra. Enviou o anjo. Sabe que eu fiquei pensando nisso aí, eu até falei para O ti. Senhor né? falou ontem. Eu falei para ele, assim, mas quando José estava se preparando para ir embora, como o pastor Humberto pregou, né? Imagina, irmãos, se fosse um irmão conhecido de José que aparecesse no sonho, Não ia crer. ele não ia crer, ele ia embora do mesmo jeito. Mas como Deus enviou um ser, algo diferente, né? Algo que não era da terra, algo que era do céu. Através da Aí ele oração. acordou impactado, irmão. Ah, peraí, eu vou ter que mudar, vou ter que colocar minhas roupas tudo no lugar. Glória a Jesus. Imagina Oh, a Maria glória. orando. Imagina a Maria orando, Senhor, tu sabe o que foi concebido por mim. O anjo Gabriel apareceu aqui, foi pelo teu espírito. Agora fala com ele, Senhor. Através da oração, e o anjo aparece para ele. Oh, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Glória a Deus. Então, Jóia, você que está aí nos assistindo, Oh, Espírito glória a Deus. de Deus tem coisas grandes para a tua vida. Glória a Deus. Se o teu líder está te convidando para orar, vá orar, porque Deus, nessa campanha de oração que ele levantou para a tua vida, aleluia, é porque Deus tem grandes experiências para a tua vida e tu vai testemunhar. Glória a Deus. E o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Glória a Deus. Problema na família, talvez tu está orando por uma porta de emprego, talvez tu está orando por uma futura esposa. Uma casa. Glória a Deus, uma casa, não sei. Pela tua salvação, por libertação. Olha, a Bíblia diz que tudo o que pedimos em oração, crendo, nós receberemos por meio só do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Só Deus. o nome dele, irmão. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso que o centurião disse, Senhor, tu não precisa entrar na minha casa, só uma palavra. Agora, ele se maravilhou, porque nem em Israel ele viu tanta fé no coração, como ele viu naquele homem. Aleluia. Glória a Deus. Glória Então, a Deus. nós vamos fazer uma oração agora e cremos que Deus vai fazer milagre Glória e a vai Jesus. te fortalecer. Vai curar Os teus joelhos que estão trópicos estão cansados. Aleluia. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Seja Maria, jovem. Aleluia. Descansa. Descansa no Senhor. Aleluia. Escolhe a melhor parte, a oração. Oh, aleluia. 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 Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, ó Deus, por este programa. Tua programação. Te agradecemos, ó Deus, pelas revelações que o Senhor tem nos concedido. Agora, Senhor, Deus, que todos esses, Senhor, que estavam, aquele que está enfermo, Senhor, aquele que está cansado, os jovens, Pai, Senhor, que ele venha ser impactado, que ele venha ser curado, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa fortalecer agora aqueles que pelo estão poder da tua fracos. palavra, Senhor. Derrama da tua glória, Cura da aquelas tua almas graça, que estão enfermas, a tua Senhor, presença. como tu curou Enéas, Faça Pai, coisas grandes, como tu Senhor, curou coisas Dorcas, grandes, Pai, renova como aqueles tu jovens que curou estão sem força para orar. aquele servo do Faça centurião, envolvê-los com a sua Pai, presença. meu Deus, Ajuda esse desperta moço, Senhor, este ajuda essa jovem moça, para orar, faz uma grande Senhor. obra, Senhor. Desperta ele, Fortalece Senhor, por meio do teu desperta nome. tu que dormes, e Cristo te iluminará, desperta-te para orar, busque a presença enquanto ainda é dia, enquanto ainda é tempo, busca o Senhor em tempo e fora de tempo. Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa alcançar. Ah, Senhor, Abençoa, Senhor. e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Seja Em abençoado. nome de Jesus, Pai, Em abençoa nome todos, de Senhor, e Jesus, cura Pai. todos, em nome de Jesus, Amém. para a glória do Teu nome. Glória a Deus. Paz. Paz, oração oração e e união. Deus na frente, glória a Deus. Deus.